Facebook, quartas-feiras. Hoje um desafio fantástico aqui nesse super estúdio fotográfico que me recebe para criar essas imagens de vídeo aqui e também por aqui, de modo que qualquer coisa que eu diga e que não seja absolutamente fiel ao que eu pense será traído pela minha musculatura da face. Olha aí onde estão as coisas. Tudo isso porque eu provoquei a semana dizendo que eu gostaria de falar sobre o benefício da crítica e como é que você e eu podemos fazer uma espécie de blindagem da mente para ouvir críticas. Vamos combinar uma coisa. Quem gosta de ouvir crítica? Fala sério. Quem gosta de ouvir uma crítica da pessoa que a gente gosta, ou mesmo das pessoas que a gente nem conhece? Existe um tipo de crítica que é a crítica da indiferença. É aquela crítica onde você fez lá o seu melhor e ninguém apreciou, ninguém deu retorno, ninguém falou. Na linguagem de hoje, ninguém curtiu. A gente sente o baque. Mas tem a crítica falada, verbalmente, da pessoa que se considera suficientemente próxima a você, com boa credibilidade, e que justamente por isso faz uma crítica elaborada para você. E que nós, muitas vezes, temos dificuldade de aceitar. Aliás, nós temos dificuldade de aceitar na maioria das vezes porque não é fácil ouvir crítica. Tudo que nós fazemos, nós queremos que tenha um efeito positivo. Hoje eu vinha dirigindo na estrada e me ocorreu uma ideia, eu parei no acostamento e fiz um rápido depoimento no Instagram dizendo o seguinte: fantástico quando a gente tem uma boa ideia. Eu perguntei assim, você tem uma boa ideia? Você está tendo uma boa ideia? E eu respondi assim, beleza, está tendo sim, porque eu escutei você dizer que sim, ótimo, maravilha. Fala sobre essa ideia. Traga essa ideia para a rua. Manifeste essa ideia, porque quando você fizer isso, você vai estar causando uma mudança. O mundo sofre uma pequena, sutil mudança quando você traz uma ideia da sua cabeça para a rua. Tudo certo, é um grão de areia numa extensa praia, um grãozinho de areia. Essa ideia que você manifestou, que você elaborou e trouxe para a rua, ela traz uma mudança. Agora aí vem o Martin que escutou a tua ideia trabalhada, pensada e trazida para a rua, porque eu prometi que vai ocasionar uma mudança, e eu lhe faço então uma bela de uma crítica. O que você vai achar disso? Como é que você vai responder, reagir? Aliás, o que você vai sentir? Qual é o feeling que vai estar brigado no seu coração? Porque, não nos enganemos, nós temos uma mente que habita um tal de cérebro humano preparado para lidar mal com crítica. Os caras da tecnologia usam uma linguagem que eles dizem assim, isso aqui é by default. By default é dizer que isso vem assim como programa. E nós, by default, nós nascemos estranhos à crítica. Nós temos um gestor dentro das redes do cérebro feitos para não gostar da crítica, quer seja ela por ausência de expressão, quer seja pela expressão. É natural que a gente seja assim. Olha só, eu me lembro, anos atrás eu fui estudar no exterior, fui me aprimorar. E cheguei nesse lugar e, me entrosei, me adaptei e tempos depois arregacei as mangas e a convite do meu chefe de departamento na época, eu me atrevi a escrever um projeto para ser um aluno do mestrado da universidade. Ele queria um projeto escrito em 10 páginas. Bom,
Escrever um projeto de tese, de mestrado, em 10 páginas, para mim, isso, numa língua estrangeira, isso certamente era um desafio. Mas eu tinha feito uma coisa que eu considerei assim muito legal, muito genial até para a época. Eu peguei e estudei tudo o que o meu professor havia feito de pesquisa, eu estudei as publicações dele e vi que elas tiveram crescendo, elas foram, até que elas lá pelas tantas meio terminaram. Aí eu pensei assim, por que eu não faço um projeto de tese meio que retomando aquilo que meu professor, mais ou menos na situação onde ele havia parado? Beleza, ok. 10 páginas de projeto para um estudo de mestrado escrito em língua estrangeira e entreguei para o meu chefe. Isso já faz alguns bons anos. Vocês têm condição de avaliar o quanto que eu estava orgulhoso do que eu tinha feito? Eu estava caminhando nos passos que o homem havia deixado na areia. Eu estava andando por ali e quando os passos dele terminaram, eu estava propondo novos passos numa direção que eu sabia que era uma direção certa. Tudo certo. O projeto foi entregue a ele não levou mais do que 3 minutos para ler as 10 páginas e me devolveu o projeto, me olhou dentro dos olhos e disse: faça tudo de novo, porque isto aqui não é um projeto. Dá para imaginar o buraco que eu quis que se abrisse no chão e que eu me afundasse lá dentro de tanta... uma mistura de vergonha com decepção, com mágoa, mas aonde que eu errei? Eu fiz tudo tão certo, eu fiz tudo tão de boa. E eu ouço uma coisa dessas, eu quase não tinha voz para dizer, professor, o que exatamente eu devo mudar? Ele me encarou e disse, isso que você me apresentou aqui é uma ideia, uma vaga ideia. Eu quero um projeto, eu quero que você me convença por que as pessoas lá fora vão estar interessadas em ler o que você está escrevendo. Eu quero que você me apresente um projeto dizendo o que exatamente no mundo você vai poder modificar. Lembra que eu dizia antes, que eu dizia no começo que quando a gente tem uma ideia legal, mas quando a gente manifesta uma ideia, a gente está mudando alguma coisa? Foi lá que eu aprendi isso. E ali ele queria que eu fizesse uma modificação. Se eu estou dizendo que uma ideia falada já traz uma modificação no mundo, que é um grão de areia, bom, uma ideia desenvolvida numa tese de mestrado deve ser uma ideia bem robusta, substanciada, provada por evidência. Ele queria que eu escrevesse uma ideia que provocasse uma mudança, primeiro nele, para depois prosseguir em forma de estudo científico. Meu próximo projeto tinha 30 páginas, por aí, era mais denso, foi bem mais objetivo, e eu me propus a demonstrar naquele estudo que aquelas informações que eu queria testar na minha tese, se elas fossem verdadeiras, aquelas informações trariam uma mudança para um problema físico que pacientes podiam ter. Eu propunha uma medição do problema dessas pessoas. Agora meu supervisor olhou para mim e disse, esse é o caminho. E eu desenvolvi esse trabalho anos atrás, claro, do qual eu fiquei muito orgulhoso, até porque eu apresentei esse trabalho lá na terra do quarteto dos Beatles, que eu tanto admirava e admiro até hoje, canto as músicas deles até hoje, onde eu posso, eu canto uma estrofe ou duas do Hey Jude, dos Beatles. Mas cada vez que eu faço isso, eu lembro do meu professor, do meu orientador, que me fez uma crítica e me fez entender a importância da crítica. Agora, mesmo assim, eu voltei de lá, não voltei de lá blindado, porque eu ainda era bastante imaturo e durante inúmeros episódios eu fiquei de cara com críticas que eu recebia. Semanas atrás, o meu amigo Mauro Stoffel,
que organiza todo esse fantástico conjunto de coisas aqui para eu poder conversar com vocês, para eu trazer uma ideia e tentar modificar alguma coisa no mundo que nos cerca. Ele obteve essa fantástica foto de mim, porque nós precisávamos de uma fotografia para colocar nos sites. E eu olhei para essa fotografia e disse para o Mauro, a foto não está boa, porque parece que aconteceu alguma coisa de um lado que não ficou iluminado. Eu tinha essa ideia de que ambos os lados do rosto deveriam estar igualmente iluminados. Me coloquei a fazer uma crítica ao trabalho de um fotógrafo que faz isso há anos e que conhece isso muito melhor do que eu. Foi então que ele, com essa paciência que caracteriza o Mauro, me explicou, não, isso aqui é um jogo profissional de luz e sombra, e olhou para mim assim com uma ideia de que está entendendo que eu sou um neófito, que eu não tenho lá muito estudo nessa área e que ele teria que ter um pouco de paciência comigo. E até hoje eu olho para certas fotos que o Mauro Stoffel realiza, tanto de pessoas como da natureza, e eu vejo esse empenho dele. Ou seja, olha o grau de conhecimento que eu vou adquirindo com críticas. Críticas movem, críticas mudam. Dia desses eu me empenhei em falar uma coisa assim que eu queria que fosse a melhor coisa do planeta. Recebi vários cumprimentos, recebi elogios. Algumas pessoas simplesmente não falaram nada, ignoraram o meu assunto. E teve gente que me disse, não, isso é irrelevante na minha vida. Esse tema que você está se empenhando tanto aí com essa energia de fala, isso é irrelevante na minha vida. Tudo bem, olha só, eu não devo entender que o mundo é feito de pessoas diferentes, que pensam de maneira diferente, que têm opiniões diferentes. É claro que eu devo ser assim, é claro. Só que para ser assim, eu preciso domar uma estrutura do cérebro que muitos de vocês conhecem, porque eu falo com certa constância dela aqui, e que chama-se de zona A. Olha, meus amigos, não tem jeito. As nossas células do cérebro, elas trabalham em circuitos. Elas se juntam em circuitos. E os circuitos da zona A são para não gostar de não ser amado. A zona A entende que a gente tem que ser amado, gostado, admirado em toda e qualquer circunstância. Mesmo naquelas circunstâncias onde alguém nos faz uma crítica porque não gostou ou porque quer mesmo melhorar o nosso jeito de pensar. Agora, para fazer isto, eu queria que vocês, assim como eu, conhecessem que existe uma maneira de blindar a gente para essa zona A não criar uma reaçãozinha simples do tipo não gostou do que eu disse, então eu também não vou gostar de você. Isso é sempre menos do que a gente pode ser. A gente pode ser sempre mais do que isso. Tá, muito bem. Olha só, para você gostar de uma crítica, você precisa de duas coisas. Uma delas é conhecimento. E aí entra o que nós estamos falando aqui hoje. Você está escutando, você está processando internamente esse conjunto de informações que eu estou trazendo aqui. Todas as vezes em que eu fui criticado, todas, eu aprendi. E toda vez que você for criticado, você também vai aprender. Agora, você só vai aprender se você deixar a crítica entrar e ser absorvida e de uma maneira assim, sabe quando a gente deixa o vinho parado um pouquinho para ele decantar, para ele pegar um arejamento? É a mesma coisa com essa informação, sem a interposição dos circuitos da zona A, que tentam minimizar isso aí. Eu tenho alunos num curso que eu dou numa universidade aqui perto, onde eu insisto com eles que se a zona A
for ativada, a primeira coisa que a zona A faz é diminuir o espaço das janelas cognitivas do cérebro. A primeira coisa que eles fazem é, professor, o que é janela cognitiva? Janelas cognitivas são onde estão armazenadas as nossas informações, aquilo que a gente levou anos estudando, anos aprendendo. E a gente quer que essas janelas cognitivas estejam presentes à nossa mão quando a gente vai falar, ou sentir, ou ouvir alguma coisa. Agora, se a gente ouve uma crítica e a zona A toma de conta da gente e entende que a crítica não é boa, a primeira coisa que ela faz é diminuir as janelas cognitivas para que a gente não possa pensar muito. A ideia da zona A é impedir com que a gente pense muito. Mas justamente na hora de ouvir uma crítica, como eu ouvi lá do meu professor, como eu ouvi do Mauro, eu gostaria de ter todas as minhas informações aprendidas ao longo de anos, eu queria elas aqui, na beira das minhas mãos, para mim apreciar aquilo que eu estou sendo ensinado, para que aquele ensinamento fique em mim. Mas eu vou precisar dessas janelas cognitivas funcionando, abertas, disponíveis para mim. E a zona A trata de afugentá-las. Vocês também sabem, há um bom tempo, muitos de vocês, que assim como eu me dedico à zona A, zona da antipatia, da raiva, do medo, da ojeriza às críticas, eu também me dedico ao estudo de uma forma de meditação breve, que a gente chama de mindfulness, um nome estrangeiro que meio pegou aqui, mas é uma meditação de foco, a gente foca durante um período curto de tempo para desenvolver a capacidade de foco numa coisa difícil de ser focada. Por exemplo, a respiração, por exemplo, o batimento do coração. Eu, assim que tenho tempo, me separar 15, 20 minutos, eu paro, fecho os olhos, busco a minha respiração e busco sentir o coração dentro do peito. Isso exige muito foco. Não é fácil de fazer esse foco durante um minuto. Se você tentar fazer isso, vai ver que algum pensamento intercorrente vai visitá-lo. E a ideia é permanecer um tempo focado nessa situação. Muito bem. A meditação mindfulness, essa meditação breve, com foco, ela coloca a dita cuja zona A, responsável pelas antipatias e pelas raivas à crítica, no seu devido lugar. E com algum tempo praticando um pouco de meditação, ninguém pode me dizer que não tem tempo para meditar, porque são 20 minutos, ou de manhã, ou no fim do dia, ou de noite, pode ser até antes de dormir, já deitado. Qualquer um de nós tem 20 minutos. O problema não é esse, o problema em geral é que a gente corre da raia no momento de tentar focar numa coisa com muita intensidade. É essa que é a parte difícil. Mas foi com a meditação mindfulness que eu consegui desenvolver a capacidade de segurar os cavalos selvagens da zona A antes de dizer alguma coisa por ter escutado uma crítica. Eu sei que é fácil falar, porque às vezes eu vejo pessoas dizer assim, eu amo críticas. Eu sei que tem uma coisa complicada aqui, mas eu aprendi, acertando e errando, que a crítica vai me fazer melhor. Ela vai me fazer melhor. Eu aprendi com esse cara a importância de reconhecer o trabalho profissional dos outros. Eu aprendi com o meu supervisor a importância de ele me colocar no caminho correto. Então, eu valorizo hoje uma crítica. Quando eu recebi esses dias aquela crítica daquela pessoa que disse que isso não era importante para ela, eu entendi também que eu não me comuniquei da melhor forma possível para com ela. Eu falhei na minha comunicação com ela. Da próxima vez eu posso tentar ser melhor, eu posso explicar o que eu penso e o que eu sinto melhor. Eu só consigo fazer esse crescimento ao receber uma crítica, segurando os cavalos selvagens da zona A que vão querer me opor a essa crítica, mantendo as janelas cognitivas aqui na minha mão e compreendendo a lição que a vida está me dando naquele instante.
Então, eu sou apaixonado pela ideia de gostar da crítica. É claro que eu preciso salientar que depende como ela vem. Claro que depende como ela vem. E depende também da intensidade do veneno que vem junto. Eu sei disso. Eu sei disso. E às vezes, quando eu vejo, eu estou tendo uma reação contrária a tudo isso que eu penso e que eu falo. Mas 90% do tempo eu consigo perceber o início de antipatia nascendo dentro de mim. E procuro controlar isso. E eu queria que esse fosse o aprendizado de hoje para você. Tenho certeza que você recebe críticas. O ser humano recebe crítica. Em casa. Em casa é onde as críticas rolam de maneira mais fácil. No seu ambiente de trabalho. Quando o seu chefe lhe chama no gabinete dele. Sabe a cena, né? Dona Patrícia, na minha sala às 10 horas, por favor. Você sabe que alguma coisa vai acontecer naquela fala. E aí já começa o estresse, né? Imagina se você consegue desenvolver um método pelo qual você se desarma desse estresse, baixa a sua produção de cortisol no organismo, fecha os circuitos da zona A e entra na sala do chefe de coração aberto para ouvir esta crítica legal e aprender com ela, né? É uma das riquezas mais preciosas no mundo. E tem mais uma coisa que você pode fazer. Se você fizer esse upgrade para entender que críticas são fontes de aprendizado, você pode lucrar com isso. Você pode ganhar um dinheiro com isso. Você pode tocar um negócio com isso. Eu conheço lojistas, eu conheço gestores que não gostam de críticas porque acham que o cliente nunca tem razão, que quem tem razão é ele. Ele é que se empenhou para deixar a loja desse jeito ou para tocar o departamento daquele jeito. Ele fez esse esforço. Portanto, ninguém melhor do que ele para saber a verdade. Mas no mundo de hoje, quem tem razão é o cliente, porque é o cliente que entra na minha loja para comprar, é o cliente para o qual o meu departamento está propondo vender um serviço. Então, se eu me habituo a escutar uma crítica, seja ela construída ou não, qualquer tipo delas, e puder usar as minhas janelas cognitivas e aprender com isso e oferecer algo melhor, um produto melhor na minha loja, um produto melhor que o meu departamento, um serviço melhor que o meu departamento esteja desenvolvendo, eu posso lucrar com isso. Eu posso ser promovido. Eu posso ser visto como uma pessoa mais genial, uma pessoa que sabe construir ideias a partir de uma crítica. Eu acho que é um assunto fenomenal e eu acho que se vocês pensarem junto comigo, vocês vão tirar as suas conclusões próprias sobre isso. Meu desafio a vocês, pensem um pouco. Se concordarem, me deem um ok, me deem a curtida, como eu frequentemente vejo. Se discordarem, vai lá, arrisca uma crítica, porque para você fazer a crítica, você terá que, número 1, desenvolver uma ideia na cabeça. Número 2, trazer esta ideia para a vida. E ao assim fazer, você vai provocar uma mudança, uma modificação. E ao provocar modificações no mundo e nas pessoas à sua volta, você pode ter certeza que a sua vida ficará mais plena. Vivam bem, boa semana, a gente se vê por aí. Grande abraço a todos. Foi um prazer ter estado aqui.